Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um encontro do nossos Três Cabeças. A gente andava sumido, mas era por um motivo mais do que especial. Vocês estão vendo que, ao invés de três cabeças, a gente só está tendo duas, mas é porque por um motivo muito especial, né? O meu irmão Clever, um dos Três Cabeças, teve neném agora, o José, que completou agora um mês, no dia 22 de outubro, e aí dentro de todas essas preparações para o parto e tudo, aí infelizmente ele não teve essa disponibilidade, mas ele está mais do que representado e ele está aqui conosco também, participando junto com a gente. E é uma alegria muito grande a gente retomar, né? A gente, como vocês devem ter percebido, a gente ficou um tempinho sem gravar, mas agora a gente está de volta e a gente vai retomar, obviamente, da ordem dos livros. Então, a gente vai falar hoje sobre o livro que ficou designado para o mês de agosto e vai tentar normalizar, de acordo com a vontade de Deus, a gente vai tentar normalizar os nossos encontros, e também não somente em vídeo aqui no YouTube, mas também em áudio nos principais canais de streaming, nos principais lugares que hospedam o streaming. Mais uma vez, boa noite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção de vocês. Desde já eu peço que vocês, se vocês estão curtindo o nosso trabalho, que vocês possam comentar, curtir, clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que vão entrar. Vocês possam também fazer comentários se vocês estão gostando, críticas, sugestões, reclamações, a gente está aceitando tudo. Sigam também a gente nas nossas redes sociais, sigam a gente lá no nosso perfil do Instagram, que a gente está postando sempre as novidades por aqui. E é isso, e aproveitar esse clima festivo de uma sexta-feira para também dar boa noite a meu querido companheiro Isânio de bancada. Muito boa noite, querido Isânio, seja bem-vindo também a mais um encontro do Três Cabeças. Boa noite, Breno. Completando o que você estava falando, eu acho que nós vamos gravar agora, mas nós já conversamos em vários outros momentos sobre este livro, né? Lá em agosto, sobre quando a gente estava lendo, sobre quando a gente terminou de ler, sobre as nossas primeiras impressões. Caminhando na beira-mar, a gente já conversou sobre ele também, até que finalmente a gente vai desaguar, né, neste conteúdo para partilhar com o pessoal sobre as nossas experiências. Falar também que o Clever participou de algumas dessas nossas conversas rápidas sobre o livro de hoje, e eu acredito que ele partilha mais ou menos das nossas mesmas impressões. O livro desse mês de agosto, né, como eu falei antes, que a gente está tentando retomar, ele é um livro que foi motivo de muita polêmica entre os Três Cabeças, né? Porque até então ficou muito legal, todos os livros muito bons, a experiência muito bacana, etc. e tal. E o livro do mês de agosto, que vocês ainda não sabem qual é, mas eu vou dizer, é o Tônio Kroger, do nosso querido amigo Thomas Mann, escritor alemão. Esse livro foi escolhido para o mês de agosto, mas ele tem sido, entre nós, Três Cabeças, motivos de discórdia, de desavenças e de polêmica. E a gente vai falar sobre as nossas impressões sobre o livro, a gente vai tecer alguns comentários sobre o livro e ver como é que vocês que estão nos assistindo, que são convidados, obviamente, para ler, né? Esse é o objetivo do canal, incentivar também a leitura desses clássicos, como é que o livro chega até vocês. Tá certo? Antes de mais nada, eu queria fazer uma pequena apresentação do nosso autor, né? O Thomas Mann, é um escritor alemão, nasceu em 1875, no dia 6 de junho, na cidade de Lübeck. Ele é filho de um aristocrata, né? Johann Heinrich Mann, e de uma brasileira. Interessante, né? A mãe do Thomas Mann é uma brasileira chamada Júlia da Silva Bruns. E por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, vocês vão ver que existem traços autobiográficos muito fortes do Thomas Mann na composição da história. Né? Ela, da mesma forma que o protagonista do livro, o Thomas Mann tinha, né,
sofria influência do pai, que era um alemão típico, e também sofria influências, de alguma maneira, dessa mãe latina, né, de uma personalidade completamente diferente do pai. O livro foi escrito ali no comecinho do século XX, né? Ele foi escrito em 1901 e foi publicado em 1903. É importante a gente considerar também que o livro surge dentro dessa efervescência toda da modernidade, né? O fim do século, começo do século XX, né? Grandes transformações na área da indústria, novas tecnologias surgindo, né? E uma efervescência também muito forte no campo científico, né? Várias ciências se desenvolvendo, e também filosofias que aportam também muito para essa construção científica, né? Um trabalho de epistemologia muito forte. Então, o Thomas Mann, ele começa a carreira dele dentro desse caldo de cultura, né? E vai ter também muito fortemente a sua literatura vinculada com essas transformações pelas quais estava passando, especialmente a Europa nesse tempo. Isso não é claro na biografia do Thomas Mann, mas muitos que se debruçam para estudar a vida dele dizem que ele era um autor bissexual. Esse é um dado muito importante também para a gente entender algumas coisas relativas ao livro, porque o tema da homoafetividade ele vai estar presente em outra, além desse livro, em outro livro muito importante dele, que é o Morte em Veneza, que depois virou filme. É um autor que, num primeiro momento, se apaixonou muito pela ideia do nacionalismo alemão, pela importância especialmente por causa dos ecos muito fortes desse nacionalismo que tiveram presente durante o período da Primeira Guerra Mundial. Mas uma vez que ele vê as atrocidades que são cometidas durante a guerra, e aqui eu estou falando da Primeira Guerra, ele passa a rejeitar essa ideia desse nacionalismo muito forte, e isso vai acabar fazendo com que ele tenha desavenças, diferenças, né? Porque logo depois o partido nazista vai subir ao poder na Alemanha e ele vai se exilar, vai morar primeiro nos Estados Unidos, depois, aliás, ele mora primeiro na Suíça, depois vai para os Estados Unidos, depois volta para a Suíça de novo já no final da vida, que é onde ele morre. E aí a experiência da Primeira Guerra Mundial essa coisa do militarismo muito forte vai marcar muito a vida dele. E aí já no exílio, durante a Segunda Guerra Mundial, ele já faz, né, uma oposição muito forte ao nazismo, né, ao poder de Hitler. E aí, como eu falei para vocês antes, ele morre em Kühlberg, eu acho que é assim que se diz, na Suíça, em 1955. É importante também dizer que ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 1929, né? Ele é um escritor nobelizado, é uma das referências, uma das principais referências da literatura alemã no século XX. A importância do Thomas Mann é muito forte, né, nesse desenvolvimento. E ele, de uma certa maneira, também evoca muitos elementos da literatura alemã pregressa. É interessante também notar que um dos livros de maior sucesso do Thomas Mann é o Dr. Fausto, que é exatamente uma releitura do Fausto do Goethe. É interessante. E outro grande livro dele, citado como um dos grandes livros do século XX, é o A Montanha Mágica, que narra exatamente esse período pré-Primeira Guerra Mundial e que vai antecipar, de alguma forma, no decorrer do romance, da narrativa, essas mudanças que estão a ponto de acontecer em virtude da Primeira Guerra Mundial. Então, é um escritor muito importante, que tem uma força narrativa muito evidente, e a gente escolheu esse livro exatamente por ser um livro pequeno, né? Porque os principais livros do Thomas Mann são muito volumosos e não daria tempo da gente fazer a leitura e fazer o vídeo. Então a gente escolheu esse livro, que é um livro muito importante dentro
do estudo da obra do Thomas Mann, exatamente porque muitos elementos da literatura do Thomas Mann, que depois ele vai desenvolver de maneira mais aprofundada em outros romances, vão estar presentes aqui. A importância do artista, né, esse conflito entre a aristocracia e a vida artística, que a gente vai ver mais adiante, vai discutir mais adiante, o próprio tema da homossexualidade, enfim, são temas aí que são pertinentes à nossa discussão. E aí eu queria saber do senhor, doutor Risânio, se o senhor já tinha tido algum tipo de experiência com a obra do Thomas Mann, o que é que o senhor achou da escrita dele e, já que a gente já vai entrar mesmo, quais foram as suas impressões a respeito do livro que a gente está comentando aqui? Bom, pessoal, enquanto eu ia escutando o Breno falando, eu reconheço muito da importância, né, do autor, do seu perfil literário, mas eu vou dizer para vocês, viu? A minha experiência foi ruim. É incrível como eu fico até constrangido de falar que eu não gostei de nada no livro. Eu não gostei da história, eu não gostei dos conflitos, eu não gostei do desenvolvimento. Tentei olhar com um olhar de que seria autobiográfico de alguma forma, e ainda assim eu não gostei. Mas eu percebo que provavelmente porque eu não tenha conseguido criar nenhum vínculo, né, com a história. E talvez por isso eu tenha tido uma péssima impressão, uma péssima experiência, na verdade. E eu estava falando outro dia com o Breno que eu fico até constrangido em dizer que eu não gostei, porque de tanto não gostar e ter sofrido o livro inteiro para conseguir ler, apesar dele ser um livro bem curtinho, eu fui atrás de outras opiniões, né? Saber o que é que o pessoal tanto falava, por que o livro ele tem um certo apelo, né? E ele é tão elogiado, e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode? Só eu tive essa experiência ruim, e aí o meu conforto foi saber que o Clever também não tinha gostado. Eu digo, opa, então não fui só eu que não gostou. Mas basicamente é isso, assim, um pontapé inicial para a nossa conversa nesse sentido, é dizer que a minha experiência foi ruim, mas que eu persisti na leitura do livro, entendendo que é um tipo de literatura ao qual eu não estou acostumado, são temas aos quais eu não estou acostumado, e valeu a pena por me proporcionar alguma visão, né, em relação aos temas que ele trouxe. Mas eu me senti bem confuso e bem perdido durante a leitura, viu? Tá certo. Toda experiência de leitura é válida, né? Tanto para quando a gente não gosta, quando... Isso é uma coisa que a gente também poderia discutir nessa conversa, né, gente? Né? Como é que a gente passa pela experiência de ler um livro que a gente não gosta? Especialmente quando esse livro tem essa importância, vamos dizer assim, essa fortuna crítica tão grande. É um tema interessante para a gente debater. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu queria só contar um pouco do, do, do enredo Da do história em livro, né, para si. as pessoas, né, ficarem atentas. É um livro, na verdade, assim, a gente fala que na verdade, é uma novela, né, porque ela é muito curta, tanto é que a última edição, que a editora Companhia das Letras tem feito a edição das obras do Thomas Mann, assim, de uma forma muito caprichada, com capa dura, né, uma parte que já é de praxe dos livros da Companhia das Letras, esse apuro visual, né? Na edição mais recente desse livro, ele vem acoplado no mesmo volume que Morte em Veneza. E isso também é uma coisa que eu quero desenvolver mais adiante. Tem uma razão de ser, eu penso, né, deles terem colocado esses dois livros juntos. O livro, como o próprio nome fala, narra a vida desse rapaz chamado Tony Kroger, e narra basicamente momentos específicos da vida dele, né? Ele não acompanha
o desenvolvimento todo desse rapaz, mas pega pontos específicos. A gente começa a história, ele tem 14 anos, é um rapazinho que já deixa transparecer nas suas atitudes, no seu comportamento, esse apego mais ao lado da sensibilidade, né? Ele é um menino mais voltado para a leitura, não é um menino típico da sua idade, né? Assim, vivaz, que gosta de aventura e tudo. Ele é um menino mais reservado, mais introspectivo, mais sensível. E que vive nessa família, né? Em que o pai é um membro da aristocracia alemã, né? Um homem muito austero, um homem que vive assim com base em valores muito rígidos, e que tem uma mãe que é latina. Na verdade, o livro fala que ela é lá de baixo, mas não se explica qual é o país. Sulista. A gente imagina que seja italiana, porque aí depois ela se casa com um italiano, enfim. Essa mulher é meio misteriosa, mas a gente sabe que ela é latina, e diferentemente do pai, ela tem uma personalidade mais calorosa, é uma mulher mais próxima, tem um contato mais próximo com o filho. E aí, esse menino de 14 anos, ele tem como principal amigo Hans, que já é assim um rapaz que gosta de atividades, é um rapaz atlético, gosta de cavalos e tal. E a gente vê, o começo do livro é um encontro deles dois, e a gente vê que existe aí uma certa discrepância de interesses, né? Mas a gente percebe que existe um interesse muito forte do Tônio por esse cara, por esse rapazinho, Hans, e a gente vê que é algo mais do que uma simples amizade. A gente vê que existe um interesse muito maior. E aí a gente fica sabendo que o pai do Tônio morre, e aí a gente pula para quando ele tem 16 anos, e aí é uma outra cena em que ele conhece uma moça chamada Ying, numa aula de dança, né? Provavelmente treinando para os bailes, que havia muito naquela época. E aí ele é muito desajeitado, ele não consegue cumprir os passos de dança, e acaba sendo motivo de chacota nessa aula, junto com outras pessoas, né? O professor e outras companheiras, né? A sua grande maioria mulheres. E aí ele conhece essa menina e fica apaixonado por ela. E aí depois ele amadurece, vai morar em Munique, e a gente flagra ele em Munique. Você vê, não é um contínuo, são pequenas cenas da vida do Tônio que a gente vai acompanhando. E a gente vai, dos 16, a gente vai pular para quando ele tem 30 anos, ele já é escritor, e aí ele tem um encontro com uma pintora, Lisavieta, e aí esse encontro é meio que um pretexto para eles discutirem essa relação que existe entre o papel do artista e o papel do aristocrata dentro da sociedade. A gente vai discutir mais tarde toda a questão do que significa o apolíneo e o dionisíaco. Existe toda essa questão, porque ele já levava uma vida devassa, ele era escritor e tinha uma vida que não correspondia muito aos anseios que o pai dele tinha, que a posição social dele exigia dele, especialmente nesse momento específico da história alemã. E aí depois a gente vai ver essa viagem que ele acaba empreendendo para a Dinamarca, de Munique. Em algum momento ele vai passar pela cidade dele, Natal, e aí ele tem uma experiência sentimental, porque ele volta para a casa dele. Essa casa já não pertence mais à família dele, mas se tornou uma biblioteca, e existe todo um incidente, um entreveiro ali. Até a polícia meio que está envolvida. E o livro termina com ele chegando na Dinamarca, onde ele tem um encontro com dois personagens, eu não vou declinar aqui, mas que quem quiser se aventurar no romance, na novela, é o fecho do livro. Eu não vou estragar aqui, dar spoiler. É uma história muito simples. Eu pessoalmente, eu sou tendente a acreditar que o interesse do Thomas Mann, quando ele escreve o Tônio Krog, é muito, muito mais a defesa de uma tese do que propriamente a necessidade de contar uma história.
eu vejo muito o interesse do autor em fazer a história ser um veículo para ele transmitir uma tese que ele desenvolve. Sem contar que existe fortes traços, como eu já falei para vocês, fortes traços autobiográficos nessa narrativa. Então, eu acho que uma explicação, talvez, isso eu estou conjecturando, aí o senhor vê se o senhor concorda comigo. Uma explicação para talvez essa dificuldade é porque não é um romance em que a história do livro, a narrativa, que é o que normalmente prende o leitor a um livro, né, especialmente se ele é um leitor de ficção, ela não é uma história assim que seja importante dentro do livro, mas que ela é meio que secundada por um interesse do autor, creio eu, de fazer um pouco essa distinção do que significa o artista e o artista dentro da sua sensibilidade, dentro do seu chamado à transgressão, e o aristocrático aqui entendido como um apelo à ordem de vida, a uma vida mais ordenada, uma vida mais apegada a uma estrutura de racionalidade, não tanto de sensibilidade. Na verdade, sim, é meio que a diferença, a contraposição entre a ordem e o caos, que é exatamente o que significa aquilo que eu falei antes, o apolíneo e o dionisíaco, né? O apolíneo, que vem do deus Apolo, né? Que é a beleza, é a ordem, é a lógica, e o dionisíaco é o destempero, né? A sensibilidade, é o caos, é o prazer. Então, existe um pouco nisso do livro. Ele desenvolve meio que uma tese em cima dessa dubiedade, desses vetores contrários. E eu acho que isso explica muito também algumas coisas que devem ter encontrado eco na vida do próprio Thomas Mann, que sendo ele um sujeito, filho de um aristocrata alemão, que tinha muito ele era filho de um cônsul, então existe toda uma questão relativa à disciplina, à diplomacia, a uma vida ordenada. Ele era membro de uma aristocracia que nesse momento era vinculada à ideia de tradição, né? A própria tradição da cultura é vinculada aos ideais aristocráticos. E aí ele se vê como um escritor, eu falo Thomas Mann, não Tony Kroger. Thomas Mann se vê como escritor e se vê meio que enredado numa outra perspectiva, né? Que eu acho que aí na cabeça dele vai ser muito simbolizada pela mãe, né? A sensibilidade. Ela era uma mulher muito vivaz, uma mulher que gostava muito de artes, né, de cultura, era uma mulher que gostava muito de música, então ela tinha um outro temperamento distinto do pai dele. Eu acho que ele joga isso para a narrativa, ele joga isso para o Tony Kroger. E o desenvolvimento do livro se dá exatamente a partir dessa dualidade. Eu não sei se é porque eu tenho um pouco mais de intimidade com a obra do Thomas Mann, e já tenha lido muito a respeito dele, eu gostei do livro, não adorei o livro, não vou dizer que foi um livro maravilhoso, mas eu achei interessante este ponto específico, essa discussão. Até por razões pessoais, porque eu também escrevo, eu sei como é que significa, eu sei que existe também um pouco dessa dualidade, né, entre você levar uma vida ordenada e ter meio que, não vou dizer destempero, né, porque graças a Deus eu não tenho uma vida destemperada, mas assim, essa liberdade que a vida, digamos assim, artística, né, que a vida da sensibilidade, ela acaba promovendo e proporcionando. Então, eu meio que entendi o propósito do livro. Acredito, sim, que para quem não está acostumado nem com o estilo de escrita do Thomas Mann, que não está acostumado com este tipo de literatura, e que esteja mais acostumado realmente a ler um livro com uma narrativa que tem um começo, meio e fim, eu acho que o livro realmente vai ser mais penoso de ler.
mas aqueles que têm uma curiosidade em conhecer o trabalho do autor e que têm também, de alguma forma, interesse naquilo que a gente está discutindo agora, né, essas questões, eu acho que é um bom cartão de visitas. Mas volto a dizer, é um gosto adquirido. Não é um livro que eu acho que qualquer pessoa vai gostar. Eu acho que alguém que tenha mais, digamos assim, um contato maior com esse tipo de literatura vai desfrutar muito mais do livro. E aí eu queria aproveitar isso que a gente estava discutindo, se isso de alguma forma calou no seu coração, Isânio, essa coisa do dionisíaco, do apolíneo, da ordem, do caos, do artístico, do racional, se você conseguiu captar isso, ou se isso não chegou até você, se isso... Quando comecei a ler, eu não tinha nenhum contato prévio com o autor, nem com o livro, não tinha lido nada sobre antes, então eu só entrei na experiência da leitura realmente às cegas. E, como eu te falei, né, eu tive dificuldade para entender inicialmente duas coisas: que história estava sendo contada, e muitas vezes eu me perguntava, eu me questionava o porquê da necessidade dele contar aquela história. Isso foi uma coisa que foi muito recorrente em mim. E eu percebi essa fragmentação, né? Ele não conta a história de uma vida, digamos assim, com começo, meio, fim, mas ele nos mostra como se ele apresentasse fragmentos de uma vida, e aí ao final do livro eu pude entender, eu digo, não, então o objetivo dele não era simplesmente contar uma história. Então eu concordo contigo, a impressão que se tem mesmo é de que ele desenvolve uma tese e que a história que ele está tentando contar, né, que ele tenta nos mostrar, é, na verdade, uma forma dele tentar defender determinado ponto de vista. E aí eu passei a olhar para a história com outro olhar também. Percebo que existe um conflito, eu percebi que existe um conflito muito grande entre o protagonista e o meio ao seu redor, né? E eu ouso falar que, apesar dele não se reconhecer diretamente como 100% parte daquilo, do meio no qual ele está inserido, ele vive um conflito porque ele se vê diferente, mas ele também se percebe como pertencente àquela outra realidade. Então ele tem essa dualidade mesmo dentro de si, e isso consome bastante, né, em relação aos seus pensamentos. Isso gera mais conflito, mais conflito, mais conflito. Também percebi os traços autobiográficos. Eu acho que mesmo sem conhecê-lo, você percebe que o objetivo dele era realmente apresentar uma pessoa, embora não na sua totalidade, mas eu vou ousar dizer que ele tentou apresentar um perfil de uma determinada pessoa, que é o artista, né? Eu percebo a figura do artista como central no livro inteiro, e que um dos grandes conflitos é, na verdade, entre o ser artista e o meio no qual ele está inserido. Existem algumas coisas que ele cita que me incomodaram bastante, e eu ainda penso vez ou outra nas razões pelas quais isso me incomodou. E uma dessas coisas foi quando ele tenta enaltecer a figura do artista, acreditando o artista ser alguém melhor do que as outras pessoas. Entre algo altivo e algo mais baixo. Não, a contraposição dele era realmente algo arrogante, prepotente, em si, olhar para si e realmente achar que ele, na sensibilidade dele, era melhor, tinha um valor agregado maior do que as demais pessoas. E as demais pessoas eram aquelas pessoas que viviam na aristocracia, né? Que viviam, na verdade, um modelo de vida padrão, digamos assim, com uma organização bem pontuada, e que é representado muito pela experiência que ele tem, pelo exemplo que ele tem do pai dele, né? O pai dele representava toda essa organização.
E é isso, por enquanto é o que eu tenho para falar. Eu percebo também que esse conflito é gerado nele porque ele é filho de pais bastante diferentes, ou que possuem origens e realidades diferentes, e ele acaba trazendo em si uma mistura dessas duas realidades. E isso é mais uma causa de conflito, né? Era o pai alemão super disciplinado, né? Frio, calculista, em contraposição uma mãe de origem latina, espanhola, italiana, e que era mais calorosa, mais amorosa, que tinha outros tipos de prioridades. E eu acho que isso tudo gera mais e mais conflito dentro de si. Mas eu também vou te dizer, Breno, que muitos dos conflitos dele, agora isso é a minha percepção, claro, né? Vocês vão escutar e vão dizer, nossa, esse menino não entendeu nada do livro. Eu lia e pensava, meu Deus, que bobagem. Ele gera cada problema dentro da cabeça dele que é só uma grande bobagem. Ele ficava fantasiando sobre quem ele era, sobre os superpoderes agregados a ele por ele ter essa sensibilidade artística. Então, eu percebia também que havia uma dicotomia entre quem ele realmente era, a aparência dele, e a imagem que ele tinha de si, entendeu? É como se fosse um distúrbio de autoimagem também. E isso me incomodava o livro inteiro, porque eu pensava que em algum momento isso ia se desfazer. E eu simplesmente vejo que se mantém. Eu concordo muito com isso, com o que você está dizendo. Existe aí realmente uma dicotomia entre o que ele é e o que ele pensa ser. Existe aí, mas eu acho que esse caráter ele fica muito evidente o livro inteiro, porque o livro inteiro a gente percebe que, ao mesmo tempo que o autor engrandece a figura do artista, eu penso, isso é a minha visão, tá? Eu imagino também que ele deixa muito claro também o quão patético é esse personagem, o quão patético é essa pessoa. Porque se você analisar assim, elementos biográficos do personagem, você vê que ele já não tem mais aquele status, digamos assim, social que ele tinha antes, porque o pai morreu, a mãe casou de novo, ele foi morar em outro lugar, ele já não tinha o mesmo, ele não pertencia ao mesmo extrato social, muito embora ainda tivesse o seu nome, ainda tivesse a sua tradição, e pelo que a gente pode entender assim nas entrelinhas, ele não era também um escritor que gozasse de uma grande, digamos assim, de um reconhecimento muito profundo. Então eu acho que ao mesmo tempo que o autor valoriza dentro dessa discussão da dicotomia que a gente falava antes, a figura do artista, eu acho que também fica muito claro, fica muito evidente o quão patético é esse personagem. E Ô, ele, de uma Breno, certa forma, ele se vê muito patético frente a esses dois personagens, tanto ao Hans quanto com a Ying, né, que são personagens que meio que vão vetorizando a cabeça dele, a vida dele inteira, né? Porque ele sempre se contrapõe com esses personagens. Né? Existe sempre o comparativo dele, como ele está nesse momento já adulto, com o que ele imagina estar ou terem vivido os personagens que ele referenciou na infância, na adolescência dele, entendeu? Então eu acho que esse caráter patético ele também fica muito evidente. Eu vejo assim, é um personagem muito assim que eu fico com pena. Eu particularmente assim a sensação que eu tinha do personagem era essa, uma sensação de pena, porque era uma pessoa que não soube se desenvolver, não soube descobrir as suas potencialidades e não só descobrir as potencialidades, mas assumi-las, enobrecê-las, dar um sentido para elas e fica sempre nessa dicotomia que faz com que ele não avance. Não é uma pessoa, eu vejo uma pessoa incompleta. Né? Se eu pudesse era falar isso do que eu ia Tony Sontag, falar. eu acho que é uma pessoa que não experimentou ainda
como ser humano, como adulto, como uma pessoa madura, essa completude, essa sensação de completude. Eu sei qual é o meu lugar no mundo, eu sei para que eu vim, eu sei o que eu quero fazer, eu sei, entendeu? Então eu acho isso muito, isso me dá como leitor uma sensação de frustração, assim, porque era uma pessoa que poderia ter se desenvolvido de outra forma e que acabou ficando meio que à mercê dessas próprias inconstâncias, incongruências, né? É realmente muito triste. Eu acho um livro muito Isso é algo deprimente que me nesse sentido. incomoda também. Assim, a imaturidade do personagem ao livro inteiro, né? Ao longo do livro inteiro, eu acho também que ele é um personagem que não amadureceu, mas não só não amadureceu, mas que perdeu as oportunidades na vida de poder ter este amadurecimento. Como tu bem disse, ele não desenvolve as suas capacidades, né? E não as enobrece. Eu percebo um outro traço também de imaturidade nele, que é eleger essa figura, essas duas outras figuras como realmente nortes para a vida dele, então são grandes referências, ele fica se comparando, e é como se essas outras pessoas elas atingissem determinado êxito e que ele tivesse sempre aquém, e nunca conseguisse alcançar. Em palavras mais populares, é o velho jardim do vizinho é mais verde do que o meu, né? Exatamente. E isso é Exatamente. algo que realmente também me incomoda no livro. Quando eu falo me incomoda, não é no sentido de dizer, eu não gostei disso. Não, é uma reação. Isso é o meu vizinho que joga online, que está tentando destruir o apartamento dele, viu? Eu não estou E, escutando nada. enfim, incomoda no sentido de gerar em você, né, uma resposta diante do texto. E nisso eu acho que o autor é bastante feliz, né? Porque realmente o personagem e o texto e o contexto que ele desenvolve consegue sim gerar respostas em nós, embora sejam respostas desagradáveis. E eu não estou dizendo que eu não gostei do filme, do livro, porque a resposta em mim foi desagradável, porque afinal de contas não é esse o critério. Mas dizer que o que eu mais aproveitei do livro foram sim esses contrapontos gerados em mim diante da imaturidade do personagem. Você sente vontade de dar uns dois murros na cara do protagonista e dizer assim: homem, o teu problema é que tu precisa amadurecer. E Sair da casa 3. É. é interessante isso que tu está dizendo, Isane, a respeito da maturidade, porque eu acho que uma coisa que também se soma a essa temática do não amadurecimento e também dessa personalidade conflituada e conflituosa é o tema da sexualidade, né? Como ele vive também um conflito muito forte nesse campo, né? Ao mesmo tempo que ele é atraído pela figura masculina, ele também é atraído pela figura feminina. E eu acho que essa dualidade, assim, desde já, deixando bem claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor a respeito das questões, eu acho que esse não é o ponto. O que eu acho que é interessante ressaltar a respeito da sexualidade dele, personagem, é como ela, de alguma forma, também contribui a que ele não se estabeleça enquanto pessoa, né? Que ela seja mais um elemento que, dentro desse contexto de não crescimento, faz com que ele permaneça imaturo. E isso eu acho outro elemento assim que contribui, e eu acho interessante porque o próprio autor, o próprio Thomas Mann também, de alguma forma, encarou isso na vida dele e na obra dele. O próprio Morte em Veneza, a gente vê também mais uma vez um sujeito que é artista e que numa viagem a Veneza, conhece esse rapaz, que é um rapaz, um jovenzinho, mas que tem uma beleza extraordinária, e ele acaba ficando obcecado por esse jovenzinho, pela beleza dele. E é uma relação quase doentia. Então, esse elemento do
da sexualidade é um elemento muito desenvolvido nessas duas histórias e que também encontra muito eco na vida do próprio Thomas Mann. Ele foi casado, teve 6 filhos, enfim, mas percebe-se muito dentro dessa experiência de vida dele que ele tinha esse interesse homoafetivo, homoerótico, que ficou muito evidente na obra dele. Então, acho que isso também colabora, né? Para que esse personagem ele também não consiga amadurecer e se desenvolver. Definitivamente ele não sabe se ele quer comprar uma bicicleta ou se ele quer casar. Com certeza. Mas dentre essas questões todas, como eu te falei, como eu já estava acostumado com o estilo dele e já tinha uma proximidade maior com o universo, eu acho que eu desfrutei muito mais do livro. Eu acho que não é um livro perfeito, é um livro do ponto de vista narrativo irregular, eu acho, mas é um livro que suscitou discussões muito interessantes para mim, assim, que me fez refletir sobre algumas questões. E eu acho que ele ganha pontos comigo por isso. E aí eu faço a pergunta, né? Além de tudo isso que você citou, o que foi que você viu de bom, já que você não gostou da leitura, mas o que foi que você viu de bom no livro? E se você tem interesse de conhecer outras obras do Thomas Mann? O que eu achei de melhor e mais proveitoso para mim no livro foi justamente esse incômodo que ele gerou, né? Então, assim, ele me gerava questionamentos no sentido de eu mudar meu olhar sobre a leitura que eu estava realizando e parasse para pensar de que o objetivo do autor não era simplesmente contar uma história, mas que havia mais por trás daquela história, não é? É uma grande diferença, por exemplo, de um livro, como a gente chama de vira-página, né? Que é aquele livro mais bobinho, que você lê, e que é fácil de leitura, e você lê 200 páginas num dia e pronto. Não, esse é um livro que ele tem uma história entrecortada, mas você tem dificuldade, pelo menos eu tive dificuldade de ligar as peças e entendê-lo, e aí você vai descobrir que por trás da história existe uma outra história, né? Um outro objetivo, que é a defesa da tese dele de que o artista ele é uma criatura diferente dentro do mundo, e eu ouso falar que a impressão que se tem é que esse artista à parte do mundo é algo necessário para o ser artista, né? É como se o ser artista fosse algo que viesse casado com a condição de ser apartado do mundo, né? Enfim. E isso para mim foi interessante porque gerava assim questionamentos em mim a respeito do entendimento da história. E eu acho que foi algo mais positivo para mim nessa leitura. Eu também não estou jogando o livro numa fogueira e dizendo que ele é horrível, terrível, nunca leiam, não é isso. Eu só estou afirmando que não é uma experiência fácil. Muito provavelmente para mim foi mais difícil porque carecia de maiores referências em relação ao autor e à história. Como eu disse para vocês, os depoimentos e as opiniões que eu fui buscar depois, né, na internet, eram todos muito positivos. A galera ovacionava o livro, né, colocava o livro em cima de um pedestal e eu fiquei me sentindo um extraterrestre, mas mantenho a minha opinião também, viu? A minha experiência é algo que foi minha. E se eu pretendo ler mais alguma coisa do Thomas Mann, por indicação sua, A Montanha Mágica, mas eu confesso que ficará no final da pilha dos livros. Até porque é um livro bem volumoso. Essa tua fala, Isane, me deu vontade assim, de tocar em 348 temas, porque eu acho que assim, se eu fosse dar duplo clique em cada uma das palavras que tu usou, eu acho que dava uma discussão bem interessante. Pessoalmente, eu acho que é um livro para iniciados. Entende?
eu acho que é um livro para iniciados. Eu acho que é um livro para leitores que já têm uma certa bagagem de vivências literárias, de contato não somente com a obra do Thomas Mann, mas com contato com a obra de escritores assim que têm uma vivência mais profunda, né? Um, um projeto estético mais gordo, vamos dizer assim. Acho que é um livro para leitores exigentes, porque eu parto do pressuposto de que a opinião das pessoas que você ouviu sobre o livro, muito provavelmente são de pessoas que já têm, meio que por ofício, ler e dar os seus comentários. Então, eu acho que é um livro para esse tipo de gente, para esse público específico. Eu acho que um leitor que não tem tanta familiaridade com, digamos assim, alta literatura, ele não vai embarcar com a mesma facilidade, entende? Eu acho que é isso. Eu acho que é um livro para esse público. Mas uma coisa que disseste que me chamou muita atenção também e que surgiu também como um tema para a nossa conversa é exatamente sobre essa experiência que obviamente talvez você não tenha experiência, você não tenha a vivência de ler esse tipo de literatura, mas você é um leitor que lê outras coisas, que tem outros gostos, que tem outras e que vez por outra sai do seu cardápio habitual para visitar outros sabores, né? Para ter outras experiências. E a mesma coisa acontece comigo. Muitas coisas que você lê, eu não tenho interesse. Não digo que são ruins ou que, enfim, não é esse o caso, mas são leituras e são temas e são temáticas e são universos ficcionais que não conversam muito com o meu estilo de leitura, de vivência literária e tal. Eu acho que cada um de nós vai se colocando num determinado escaninho, né? Uns gostam de ficção científica, outros Cada um tem gostam seu de nicho. fantasia. Cada um tem o seu lugar. Outros gostam de literatura mais clássica, outros gostam dessa literatura vira-página. Tem gente que gosta especificamente desse tipo de livro, né? Que não quer ficar muito tempo pensando em questões estéticas, literárias, e quer ir para a história pura e simples, e vai para isso, para a literatura de aeroporto, né? Para o vira-página. A pergunta que eu faço, Isânio, e que como é que é para ti essa experiência de fugir um pouco do lugar comum como leitor, de visitar livros? Eu estou fazendo essa pergunta porque é meio o objetivo do próprio Três Cabeças, né? Muitos dos livros que a gente tem lido são livros que tratam de temas e são de universos literários muito distantes daquilo que vocês normalmente liam. Estavam mais próximos do meu universo, mas estavam mais distantes do universo de vocês. Dentro desse contexto, como é para ti visitar esses livros, né? Já que a gente está falando de uma experiência, de uma leitura que não foi tão bem sucedida, como é que foi para ti essa experiência de fugir um pouco do lugar comum? E como é que é para ti, assim, estar diante de um livro que você não gostou, mas que você se vê na contingência de ter que terminar? Não, para mim o nosso projeto É um tema literário dos bom esse, Três viu? É um tema bom. Cabeças Isso dava um episódio só para isso. solo, né? Depois a gente pode fazer. A experiência literária dos Três Cabeças, para mim, tem sido maravilhosa no sentido principal de que ela é instigante, né? Então, eu me sinto estimulado, né, diante das propostas de leitura. E é natural que, hora ou outra, apareçam tipos de literatura aos quais eu não esteja habituado e que não me sejam mais agradáveis ao meu paladar, digamos assim, mas ainda assim é instigante. Eu não me arrependo, por exemplo, de ter lido o livro. Não gostei, não foi nesse sentido, né? E talvez eu tenha exagerado em dizer que eu sofri. Não sou dramático a este ponto, né? Eu simplesmente li, não embarquei completamente no livro, na sua história, no seu porquê, mas pude sim ter uma experiência, pude absorver alguma coisa, pude elencar dentro de mim algumas interrogações e alguns contrapontos. Achei em determinados momentos as discussões interessantes
E é esse o tipo de experiência que eu espero realmente do Três Cabeças, né? Me tirar do meu lugar comum. Eu vou citar o Papa João Paulo II, Santo Padre João Paulo II, que ele falava sobre os sofás existenciais, e o Papa Francisco também fala, né? Sobre os sofás existenciais. Não sei se tu já viu alguma coisa sobre É isso. uma tese muito recorrente dele, sair do seu lugar de conforto e ir até Isso, as periferias existenciais, né? Sair de si, ir ao encontro do outro, a cultura do encontro, né? Ele fala muito disso. então, a experiência com estes livros diferentes, né, que eu tenho lido, elas fazem parte disso para mim. Elas me fazem sair de mim, da minha zona de conforto, né, e de encontro a outras existências, a outras literaturas, a outras histórias, perceber outros olhares, outros pensamentos, outras cabeças, e ali eu ter um entendimento até transformado em relação a determinados conceitos que eu já trazia dentro de mim, né? E tem sido essa a minha experiência. Não sei se eu falei de forma que as pessoas consigam entender. Não, claro. E vale a pena ler um livro que a gente não está gostando até o final? Vale, se não for Harry Depende do Potter. livro. Eu acho que nós vamos perder alguns fãs deste nosso canal. Não, O prazo o que eu deste. quero, o que eu quero dizer, só brincando, viu, pessoal? Eu não sou fã do Gente, Harry Potter, mas o Breno leu todos. Ei, o que todos. eu quero dizer Inglês e português. é que vale a pena depender do livro, claro, né? Então, existe a alta literatura e você pode ter uma dificuldade com essa alta literatura e, e aí não é um problema do livro, é um problema seu, né? E que você deve ter esse trabalho no seu dia a dia de tentar melhorar o nível da sua leitura, para que você possa ter alguma experiência, né? Para que você possa alcançar esses grandes clássicos de alguma forma. Se você tiver dificuldade, eu acho que não é motivo para você não ler. Eu acho que você precisa se expor a essa literatura diferente, essa literatura melhor. Não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas enfim. Polêmica. E eu acho que você precisa se expor porque você só vai conseguir melhorar se você se treinar. E aí eu acho que em vários outros vídeos eu já falei isso, talvez eu não tenha conseguido desenvolver essa ideia, mas o ato da leitura, ele não é um ato mágico. Você não vai sentar na cadeira e vai ler e vai dizer eu amo ler e transpirar unicórnios e o céu vai ficar azul com arco-íris colorido. Não é assim, não é mágico. Ler é dispendioso, é custoso, né? Você precisa exercer um esforço para poder ler. Claro que, de acordo com o seu hábito de leitura, você vai ter mais ou menos dificuldade, né? Dependendo do livro também, você vai ter mais ou menos dificuldade. Mas de ser trabalhoso, vai ser trabalhoso sempre. Por isso que é algo ao qual é algo a que você precisa se dedicar. Não existe leitura sem dedicação, sem trabalho e sem esforço. Então, vale a pena você ler um livro que não pertence ao seu universo de leitura, vale a pena você ler um livro que cuja história você não esteja gostando. Eu acho que você não precisa ficar se policiando e se martirizando. Ah, não gostei desse livro. Ah, eu vou ler até o final, porque eu tenho que terminar, porque eu já comecei. Se eu não terminar, eu vou me sentir mal. Eu acho que não é por aí. Não precisa ter esse peso, nessa carga dramática. Mas você tentar pousar um olhar de tranquilidade em cima das experiências que você está vivendo. Não está gostando? Se pergunte, vale a pena continuar? Será que eu tenho alguma coisa a aproveitar e a aprender com essa leitura? Esse livro ele tem me transformado de alguma forma. Por que, que eu não estou gostando? Eu não estou gostando da forma como a história é contada, eu não estou gostando dos temas, eu não estou gostando dos personagens.
né? Existe uma razão pela qual você não está gostando do livro, e eu acho que você precisa se questionar em relação a isso também. Afinal de contas, uma das coisas mais fantásticas em relação à leitura é que ela nos faz pensar. E é principalmente a alta literatura, porque Sim. ela te faz, ela te eleva a outras altitudes. É complicado porque hoje em dia as pessoas têm implicado tanto, né, com essas questões de alta cultura, baixa cultura e tal. Mas eu acho que existe um critério para você definir o que é alta literatura, como existem critérios para você definir o que é a música de qualidade, o que é a pintura de qualidade, né? Porque existem elementos que são fundamentais no ideal de beleza, né? E a literatura ela tem esse propósito mais elevado, ela te tira um pouco de uma experiência mundana, imanente, e faz com que nós transcendamos a realidades mais altas, né, mais augustas, mais excelsas. Eu tenho certeza absoluta que, por mais que você não tenha gostado da experiência de ler este livro, de alguma forma ele te puxou para lugares onde você nunca havia estado, te permitiu fazer reflexões sobre temas sobre os quais você ainda não havia se debruçado, e que, de alguma forma, ele vai permanecer em você, talvez não como uma leitura prazerosa, mas como uma leitura importante. Eu acho que essa temática da alta cultura, da alta literatura, é muito isso, assim. Existem os livros que a gente gosta e os livros que a gente, com certeza, por uma questão de aprendizagem, a gente considera importantes. Eu posso ser um leitor que nunca vai ler Machado de Assis na vida, mas eu sei que Dom Casmurro é um livro importante. Aí vai caber a mim abrir-me à experiência de lê-lo e mensurar. Foi agradável? Não foi. Por que não foi agradável? De repente é porque eu sou imaturo. De repente porque eu ainda não tive experiências de vida que me credenciassem a entender a profundidade daquilo que está sendo narrado. Ou simplesmente eu não gostei. Eu não sou obrigado a gostar. Eu não gostei do Machado, mas eu gostei do Balzac, eu gostei do Flaubert, entendeu? Nós não somos obrigados a gostar de todos os autores, porque eles são autores clássicos. Eu acho que é importante a gente visitar, conhecer, para melhorar o nosso repertório, nos gabaritarmos, né? Sim. E também crescermos. Eu acho que a literatura tem essa função, né? De fazer com que nós cresçamos como pessoa. Eu acho que é isso, assim. E é Certamente. Você interessante. não continua sendo o mesmo, né? Depois de ter contato com um livro. Eu acho que é interessante, eu achei legal o fato de vocês dois não terem gostado, né? Mais uma vez frisando, já que ele não está aqui, o Cleber também não gostou do livro. E aí depois, numa outra oportunidade, ele vai poder colocar em palavras, né, as razões pelas quais ele não gostou do livro. Mas eu achei interessante o fato de vocês dois não terem gostado do livro, porque eu acho que isso também é como se a gente completasse todo o gradiente de emoções que a leitura pode proporcionar. Porque, de repente, a gente lê um livro... É óbvio que nunca que eu iria imaginar que os 12 livros, cada mês, todos os livros iriam ser livros que nos tocassem profundamente, que fossem experiências sempre super... Não. Mas isso também faz parte. O leitor que se lança à leitura e que está sempre querendo se instigar, ser instigado e se motivar a buscar sempre crescer e buscar repertório, buscar nuances e aprender, ele vai passar também pela experiência da frustração, ele vai passar pela experiência da incompreensão, e ele vai passar pela experiência de não gostar, de desgostar, que é igualmente importante, porque a gente vai filtrando. Não, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu sei que é importante, eu sei que tem o seu valor, mas eu não gostei. E não, também não sou obrigado a gostar, mas a gente vai por isso. Eu acho que é bacana isso, eu acho que... E é bom também porque, como a gente está lidando com pessoas e como a gente está fazendo esse trabalho também como um convite a conhecer essas obras, eu acho que também é importante deixar esse espaço de liberdade, né? Esse espaço de
espontaneidade, para que não seja uma coisa sempre assim, ai, leia porque isso é muito bom e é maravilhoso, e você tem que ler porque se... Não, nós estamos oferecendo uma oportunidade de conhecer um autor, um universo, uma maneira de contar uma história, e você vai fazer o seu contraponto, né? Ter a sua própria experiência. Por isso que é importante também aqueles que nos ouvem, que nos veem, possam embarcar nesses livros e também tecerem aí as suas próprias conclusões e compartilharem aqui nos comentários e ver como é que isso se dá. Você queria colocar mais alguma coisa, doutor? Sim, só um último ponto. Em relação ao próprio Tônio Kroger, é que eu percebo que um dos problemas dele é que ele tentava racionalizar os seus próprios sentimentos. E aí ele não se percebia transmutando a natureza do que um sentimento é. Percebe? Então, isso foi uma coisa que eu esqueci de falar, né, em relação ao livro, especificamente. É que ele se consumia tentando racionalizar seus sentimentos. E ele não se permitia simplesmente viver aquilo que ele sentia, né? Então, ele acabava não dando passos na vida dele, porque ele racionalizava demais. E até o fato dele racionalizar é algo que contrasta com a figura que ele tinha de si, né? Que era do artista sensível, que era diferente dos outros, porque tinha uma sensibilidade aflorada, uma percepção aflorada. Enfim, ele tentava separar muito, mas na verdade ele criava só uma grande confusão. Ele é um personagem cindido, né? É um personagem que não é íntegro. Íntegro no sentido mais puro da palavra. É uma personalidade repartida, fragmentada. E aí, eu acho que talvez a fragmentação formal da novela talvez seja um eco do próprio personagem e também do próprio autor, né? Uhum. É uma fragmentação que fica patente nesses muitos elementos. É interessante. Engraçado que eu pensei que não fosse render e acabou rendendo, né? Graças a Deus. É isso, Tônio gente. Kroger, quem te viu e quem te leu. Quem te viu. Exatamente. É isso, gente. Esse foi o livro de agosto. Vejam bem, a gente está retomando os nossos trabalhos e a gente vai retomar agora já lemos o livro de setembro, né? Já lemos o livro de setembro e vamos aí bem avançados no de outubro. Mais uma vez eu vou pedir para vocês dê o nosso joinha, se você curtiu o nosso vídeo, né? Curtam, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para que vocês possam ter, né, as notificações de quando o material novo chegar. Por favor, divulguem com seus amigos, com seus grupos, se você faz parte de algum tipo de grupo literário, se você faz parte de algum clube de leitura, compartilhe o nosso material. Use e abuse do espaço dos comentários para fazer críticas, sugestões, reclamações, sugestão de livros. Afinal de contas, a temporada 2022 está vindo aí. E é isso, gente. Só avisando que o livro de outubro, que será o livro que nós vamos abordar muito brevemente, e eu tenho certeza que a opinião do senhor Isane... é o livro de setembro. A confusão já está grande. O livro de setembro, perdão, gente. O livro de setembro, esse livro eu acho que o seu Isane Martins gostou bem mais, é o livro Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, um escritor italiano. A gente agora vai entrar, né, na literatura italiana, um dos grandes livros do século XX, né? A gente desceu ali da Alemanha para a Itália. Para a Itália. E a mãe do Tônio talvez Kroger seguindo a mãe, italiana, aí a gente foi junto com ela, com a mãe do Tônio Kroger. E aí, se vocês já quiserem ir adiantando a leitura, é um livro, enfim, a gente vai ter os nossos comentários no tempo oportuno no vídeo de setembro. Tá, gente? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado pela presença. Estamos no YouTube,
estamos nos streams, tá? Como podcast. Fiquem à vontade, o conteúdo é de vocês. Muito obrigado, boa noite, um grande abraço. Tchau, pessoal. Fiquem todos bem. Nos vemos em breve. Tchau.